Pode se sentar. Se nós mesmos fôssemos enfrentar as batalhas com as nossas próprias forças, nós já teríamos sucumbido. Que dia é hoje do mês, vocês se recordam? 11 de setembro. Há exatos 21 anos atrás aconteceu uma tragédia lá em Manhattan, em Nova York, dia 11 de setembro de 2001. O ataque de 2 aviões comerciais sequestrados por terroristas ao World Trade Center. E esses 2 prédios desabaram, tendo assim provocado a morte de 3.000 pessoas. Eu estava na igreja, me recordo que estava lá no centro, na nossa sede, e uma irmã, a Lara Bruchel, me ligou: pastor, dá uma ligada na TV e vê o que está acontecendo. E aí a gente acompanhou dali todos esse desenrolar. 21 anos já se passaram, as estações vão vindo, 22 agora de setembro, nós saímos do inverno e entramos na primavera, e a gente vê o mundo girando a cada dia. Nós temos trabalhado esta série de discípulos proféticos no mundo caótico. Importante a gente lembrar que Davi viveu um caos. Quando ele chegou para o seu acampamento e sua família e todos os bens tinham sido levados pelos amalequitas. E como é que ele reagiu diante do caos como discípulo profético? Mas também os discípulos de Jesus, diante daquela multidão para ser alimentada, ele trabalha com André, que traz o menino, com o Imborná, contendo 5 pães e 2 peixes, e ele transforma, multiplica, alimentando aquela grande multidão. Diante de um caos, Jesus pega os seus discípulos operacionais e eles agem. Vimos também que Paulo faz uma recomendação a Timóteo: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. E o discípulo operacional, ele entra na vida pensando como um guerreiro para vencer e para lutar. Isso é ser discípulo profético. Que a semana passada, com base no texto de João 11, o pastor Alessandro tratou com vocês naquela cena de Betânia, Lázaro, Maria e Marta, quando Jesus diz para as 2 mulheres: se creres, verás a glória de Deus. Vamos dizer: se creres, a glória de Deus. Os discípulos proféticos veem a glória de Deus acontecendo. Hoje eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Lucas 21, versículos 25 a 28, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 21, versículo 25 a 28, que nos diz o seguinte: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Esse versículo eu queria que vocês destacassem, o versículo 28. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Vamos ler juntos? Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ó Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. A sustentação da nossa fé, da nossa vida está totalmente no Senhor. Por isso, Espírito Santo, que o Senhor venha ministrar ao nosso coração, falar com fluência, para que haja compreensão e o recado do Senhor seja dado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os discípulos proféticos, eles experimentam uma orientação de Jesus aqui bem definida. Jesus, ele trata um sermão profético, escatológico, em Mateus 24 e 25, em Marcos 13 e em Lucas capítulo 21. Na verdade, a mesma mensagem foi registrada por esses 3 evangelistas. Jesus fala do fim dos tempos e como deve ser o procedimento. Ele trata desse assunto. Eu não vou me deter na cronologia dos eventos escatológicos, porque escatológico quer dizer últimas coisas. Eu não vou falar para você se vai acontecer primeiro a ressurreição dos mortos, o arrebatamento da igreja, o grande julgamento do trono branco, novos céus e nova terra. Nós não vamos traçar uma cronologia dos fatos escatológicos dos fim dos tempos,
Também não é interesse hoje tratar com você sobre o detalhamento de cada fato em si. Mas eu queria olhar para esta abordagem de Jesus, falando de alguns sinais que acontecerão nos fins dos tempos e o que é que os discípulos de Jesus, como os discípulos de Jesus, têm que reagir. E é esta reação que eu quero tratar com vocês, porque os discípulos proféticos, num mundo caótico, eles vivem, esse é o tema nosso, vivem na expectativa. Diga comigo, vivem na expectativa. Esta palavra expectativa também é mencionada aí pelo Senhor Jesus. Interessante que no versículo 26 ele diz: haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa. A palavra expectativa tem a ver com uma reação positiva ou negativa, e significa esperar, assistir, aguardar. O apóstolo Paulo também menciona, quando escrevendo a igreja de Roma, ele diz assim que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Essa expressão aqui de Paulo poderia ser traduzida uma expectativa ansiosa e perseverante. Algo que se aguarda, algo que se anela de uma forma premente, de uma forma intensa. Quando nós vamos procurar definições de expectativa, você vai descobrir o seguinte: expectativa é o estado de quem espera a ocorrência de algo. Normalmente se refere a alguém que espera muito por algo. É uma espera baseada numa probabilidade ou promessa de que algo vai ser feito ou que algo vai acontecer. É uma espera ansiosa por um acontecimento. Então, quando falar nessa temática que o discípulo profético vive na expectativa, nós, como discípulos de Jesus, devemos estar pensando lá na frente. Você tem que tomar cuidado para não ficar muito arraigado na terra. Muitas pessoas ocupadas com seus estudos, com seus aspectos profissionais, com o dinheiro, com os bens, com o patrimônio, com a família, com filhos, com todas essas coisas, se perdem e ficam muito arraigados na terra e perdem a expectativa do plano eterno, a expectativa dos novos céus e nova terra. Então Jesus declara aqui: ora, ao começarem estas coisas a suceder, quer dizer, se esses sinais começarem a acontecer, então você tem que ficar antenado. E como você tem que proceder? Esta é a reação que ele espera. E 3 coisas eu quero dizer com você sobre viver com expectativa: é estar atento aos sinais, exultar e alegrar, alegria e confiança, e aguardar a redenção. E eu quero pensar com vocês essas 3 coisas. Os discípulos proféticos no mundo caótico vivem na expectativa, antenados, atentos aos sinais. O texto diz aí no versículo 25 que haverá sinais no sol. Você é alguém observador? Você consegue, olhando para o mundo, olhando para o contexto diplomático, geopolítico, pela visão natureza da criação, você consegue olhar para as relações humanas, para o comportamento das pessoas, você consegue ter pistas e sinais do que é que está se descortinando na história? É justamente isso que Jesus está me ensinando. Sinais. Sinais são gestos ou qualquer outra manifestação feita com o intuito de avisar, de advertir, de mostrar ou conjecturar alguma coisa. Sinal com a mão, sinal com trânsito, ou de trânsito, sinal de chuva. Por exemplo, até a semana que vem, tchau, isso é um sinal. No período da quarentena, nós cumprimentávamos as pessoas assim: oi, sinal de Libras. Me recordo que lá em São Paulo, no Mapping, bem em frente ao Teatro Municipal, na década de 70, havia um soldado, um guarda de trânsito chamado Luizinho, e ele foi muito famoso. E ele, todas as vezes que ele dava esse sinal, ele era muito divertido, ele estava dizendo para as pessoas o quê? Parem. Então, os sinais alertam, os sinais advertem. No contexto das Escrituras, 3 coisas são definidas tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, representando os sinais. Primeira coisa, é uma identificação, lembrança, um alerta. Por exemplo, Gênesis 1,14 está registrado assim: disse também Deus,
haja luzeiros no firmamento dos céus para fazer separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para lembranças, para estações, para dias e anos. Então os luzeiros foram colocados para lembranças, para sinais. Mas no Velho Testamento também, quando o povo saiu do Egito, o texto bíblico registra no livro de Êxodo, ou de Salmo falando de Êxodo, de como o Egito operou ele os seus sinais e os seus prodígios. As 10 pragas do Egito foram sinais da majestade, do poder, da glória de Deus. Então, sinais como milagres e prodígios. E a terceira forma como se aparece sinais na Bíblia tem a ver com bandeira, com brasão, com insígnia, com estandarte. E isso a gente encontra em Números 2:2, quando os filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte, o seu sinal, segundo as insígnias da casa dos seus pais. Então essas 3 óticas sobre sinais nós vamos encontrar nas Escrituras. E no Novo Testamento da mesma forma, como marca, lembrança, também como prodígio e como insígnia, como símbolo. Jesus, ele menciona: sabeis na verdade discernir o aspecto do céu, e não podem discernir os sinais dos tempos. Jesus está advertindo a mim e a você que, da mesma forma como você olha para o céu e sabe se vai chover, Ele está dizendo, você também tem que estar antenado aos sinais para ver o que é que está se descortinando no fim dos tempos. O profeta Joel, ele falando do Pentecostes, diz assim: acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ele fala dos jovens que teriam visões, dos velhos que sonhariam. Depois ele diz: mostrarei prodígios, sinais em cima no céu e sinais embaixo na terra. Os sinais fazem parte do discípulo de Jesus Cristo. Os discípulos de Jesus têm que estar atentos aos prodígios, tem que estar atento às lembranças, tem que estar atento também às insígnias. No livro de Apocalipse, João cita os espíritos de demônios operadores também de sinais, que são milagres e prodígios, porque o mal também assim o faz. Por isso que um dos dons do Espírito é discernimento de Espírito, para saber se a fonte, se a origem daquele sinal, daquele prodígio procede de Deus, procede do diabo ou procede da carne. Portanto, o alerta para nós é que o discípulo profético tem que viver na expectativa, mais antenado, ligado, plugado, discernindo os sinais. Sinais da natureza. Falei esses dias dos bolaines, que são o fenômeno físico lá no Mar Morto, na região do Mar Morto. Você pode procurar isso depois no YouTube. E você vai perceber que lá em Israel, na região do Mar Morto, tem um fenômeno em que abre-se uma cratera nas imediações do Mar Morto, e dali começa a fluir água doce, e ali está saindo o peixe agora, tendo vida. E isso cumpre-se uma profecia de Ezequiel 47, quando de Jerusalém, da Judeia, vem a água, porque essa água vem da Judeia e vai trazer vida. Está lá em Ezequiel 47. Tem uma outra profecia que alguém que está plugado em Israel faz menção de uma tamareira. Achei muito linda essa profecia. Ezequiel 37 fala do vale de ossos secos. E Massada é um lugar hoje onde judeus morreram. Eles estavam cercados pelos romanos, e antes que os romanos fossem e conquistassem, eles se mataram lá em Massada, numa região também perto desta Jordânia ou dali do vale do Jordão. Interessante que agora recentemente descobriram nos depósitos em Massada, dos lugares de alimentação, sementes. Essas sementes de tamareira datava-se de 2000 anos atrás. Então alguém, um cientista, um pesquisador, pegou esta semente de tamareira, plantou e esta semente brotou. E ele então faz um paralelo que depois de 2000 anos, no lugar de ossos secos, Deus traz vida. E esta tamareira, que agora está produzindo numa região de Israel, ela tem um conteúdo muito mais doce do que a tamareira atual. Inclusive, quando as escrituras dizem terra que mana leite e mel, as escrituras estão dizendo não de mel de abelha, mas da tamareira. E essa tamareira, ela é muito mais doce, igual a dos tempos de Jesus. Sinais.
Essa semana apareceu na mídia uma descoberta de uma imensidão de galáxias e de estrelas, com fotos lindíssimas. São sinais da grandeza. Nós também temos presenciado as mudanças climáticas. São sinais que você tem que estar antenado. Quando nós estávamos programando com o conselho vir para cá, para o Espaço Esperança Novo, nós estávamos preocupados com chuva, e ainda estamos preocupados com a chuva, porque ela impede o nosso trânsito aqui. Mas o Wagner, que é agrônomo e sempre está antenado com os climatempos da vida, ele disse: não, pastor, só em setembro chove. Ele esqueceu que em agosto choveu. Choveu e muito. Mas havia 18 anos que não chovia nesse tempo. Mas isso são sinais. Na região da Bahia, onde a minha família mora, eu sei que lá era uma região muito seca. Eu vi isto. Você só via a caatinga muito seca, arbustos, não tinha vida, não tinha nada produzindo. E hoje você vê lá na região da Bahia, perto de Jacobina, Mairi, você vê um lugar melhor. A gente começa a perceber no clima uma alteração. Sobre desastres naturais, eu li numa reportagem que menciona 616 cidades ao redor do mundo que estão suscetíveis a terremotos, a furacões, inundações fluviais e enchentes e tsunami, a catástrofes da natureza. Sinais. Agora, saindo da natureza, a gente pode entrar nos sinais de uma sociedade deteriorada. E aqui eu queria que você tivesse antenado, porque você vê isso no seu dia a dia, você vê na universidade, você vê nos meios de comunicação, você vê isso nas mídias sociais, por exemplo. Infelizmente, algumas pessoas não têm percebido os sinais de uma progressiva deterioração da raça humana. Lembra do síndrome do sapo fervido? O que é a síndrome do sapo fervido? Se você pegar um sapo, jogar ele dentro de uma água quente, o que ele faz imediatamente? Pula fora. Agora, se você colocar o sapo dentro de uma água fria e começar a esquentar, o que vai acontecer com esse sapo? Vai morrer, fervido. Parece que o comportamento humano tem sido mais desse tipo. Porque o mundo está sendo deteriorado, as coisas estão fervendo e os crentes se misturando e a gente aceitando tudo como normal. Isso é a síndrome do sapo fervido e muitos vão morrer nesse mundo contaminado. A maldade do coração está instalada, uma sociedade estragada, pervertida, permissiva, liberal, corrupta, libertina e promíscua. É incrível o que as pessoas são capazes de fazer. Essa semana vocês viram uma reportagem de duas pessoas que discutiam, um era Bolsonaro, outro era Lula, e um matou o outro. A família ameaçada, qualquer arranjo vale. Hoje você pode ter o poliamor. Eu li numa reportagem também recente que no Nordeste tem um homem com 9 mulheres, é poliamor, e a sociedade está permitindo. Então pode ser homem com homem, pode ser mulher com mulher, pode ser um homem, várias mulheres, uma mulher, vários homens, pode ser um adulto e uma criança. Essa sociedade que está sendo estragada, permissiva, do síndrome do sapo fervido. E a gente não tem percebido esses sinais e ficado antenados a essas coisas. A perda de valores absolutos, escancaradamente. Há uma corrupção desenfreada. E aqui não safa ninguém. Porque você pode entrar nos meios policiais, você pode entrar no meio jurídico e a corrupção está instalada. A gente jamais imaginava que a gente ia ver o que nós estamos vendo na nossa justiça brasileira. A gente não conseguia entender. A gente tinha como reputação, e aqui tem juiz, aqui neste lugar, pessoas que tinham comportamento ilibado, mas não tinham tendências e não eram vendidas. E a gente percebe algo totalmente diferente e algo confuso na nossa nação. A banalização da vida. Pode-se abortar. A legalização das drogas. Eu estava vindo de São Paulo para Campo Grande e fomos passar pela Estação da Luz em São Paulo e a minha irmã disse: olha, agora você não sabe o que aconteceu. Toda aquela região da Santa Efigênia, Rua Aurora, a Cracolândia invadiu todo aquele lugar. Então você que é a favor das drogas, você que defende o seu partido, você que defende a sua ideologia, procura uma família que tem alguém dependente químico e você vai entender o que eu estou dizendo. Mas a gente começou a assimilar isso com muita facilidade. Além disso, comportamento no trânsito. Eu achei muito engraçado, porque eu já falei para vocês que quando você tem duas pistas, quem anda mais ligeiro tem que andar na pista da esquerda ou da direita? Esquerda, e o mais lento. Lá no Maranhão,
numa cidade de Barreirinha, sem lei, você pegando uma rodovia, as pessoas andam na esquerda e não dão espaço para ninguém. Você tem que cortar, se você quiser passar, sempre na direita. E se tornou normal. Eu estava chegando na casa da minha mãe e a minha irmã viu, está vendo? Agora as pessoas aqui estão entrando na contramão com muita facilidade. Ninguém respeita mais sinais, não tem valores, não tem leis. É assim uma demonstração, um sinal aberto, escancarado de uma depravação. Olha para o lixo na cidade, a poluição. Alguns anos atrás eu fiquei escandalizado visitando a Isla Margarita, lá na Venezuela. Quantas garrafas no mar, um mar poluído. Mas a gente não pode dizer só deles lá não, porque você vê muitos lugares na sua própria cidade, lixos jogados de forma absurda. Isto mostra a depravação da sociedade, e é uma sinalização de que a sociedade está apodrecendo, e precisa então de uma intervenção do Senhor. Por isso aqui estão pistas e sinais de uma sociedade corrompida, e eu quero aproveitar o ensejo para que você, com critério, com temor de Deus, analise os seus candidatos, analise os seus partidos, e veja se princípios e valores cristãos passam no crivo daquilo que eles falam, daquilo que eles vivem. Se você é um cristão de fato, não vote em partidos ou em pessoas que pautam seus discursos e plataformas que detonam os valores e os princípios das Escrituras Sagradas. Não sei se você vai encontrar algum candidato e algum partido que vai passar ileso, mas aí vai pelo menos pior, porque nós estamos enrolados, com poucas opções. Eu estava ouvindo o audiolivro de um Jordan, um americano, Redimindo o Tempo, e ele diz o seguinte, que hoje nós temos uma informação muito grande de mensagens na TV, nas mensagens das redes sociais, e há uma confusão. Ele disse que isso está atrapalhando a paralisia, ou trazendo uma paralisia analítica, para a gente discernir o que é verdade e o que é fake, o que é verdade e o que é mentira. E é incrível, porque se você escuta as propagandas políticas, fala, nossa, mas é verdade isso? E você fica com aquela interrogação, é ou não é? Porque se fosse, por que alguém da sociedade, alguém da justiça, alguém do Supremo fala, não, isso não é assim, é assim, assim, e ninguém explica nada, e nós ficamos com uma paralisia analítica, porque a gente não consegue discernir isso. O mundo está cheio de ruídos, e ele até sugere, para um pouquinho de rede social, desliga, vai ter tempo com Deus. Hoje eu tive uma experiência, vou sugerir vocês fazerem isso, gostei. Saí mais cedo de casa às 6 horas, e eu fui ter um tempo com Deus aqui no quiosque. Só estava eu e o guarda ali. Foi um tempo gostoso. Para de ruídos. A gente ouve muitas coisas, e a gente precisa estar mais atento e introspectivo, buscando o Senhor. Conflitos internacionais, guerras, bomba nuclear, enriquecimento de urânio, retaliações econômicas, vocês estão vivendo isto. Vocês estão vivendo a Europa queimando lenha, porque não vem mais gás da União Soviética ou da Rússia. Vocês estão vendo as desigualdades sociais e as insensibilidades. Aqueles que estão na universidade, conversa um dia com essas pessoas que estão nas universidades. A formação acadêmica. O que se preza mais na formação? É a ideologia ou é o academicismo? E a gente escuta pessoas dentro das universidades sendo detonadas. É muito comum na Universidade de Dourados, professor fumando maconha, alunos também, e a gente tem testemunho de gente que já viu isso. Nós temos um pastor que estava fazendo aula de mestrado, e porque ele era pastor, ele foi cortado do grupo do WhatsApp, porque eles marginalizam aqueles que têm princípios cristãos. É isso que está acontecendo na universidade, debaixo do seu nariz, e bem perto de nós. São sinais de uma sociedade apodrecida. Será que só eu tenho visto essas coisas? Vocês têm observado isto? Eu tenho visto e ficado indignado, porque esses sinais mostram uma sociedade corrupta em deterioração. A primeira recomendação de Jesus é que os discípulos profetas devem viver na expectativa, ligados, discernindo, observando os sinais. Agora há uma segunda proposta do Senhor Jesus. Ora, ao começarem estas coisas a acontecer, ao vocês verem esses sinais, exultai e erguei a vossa cabeça. Então o discípulo profético vive na expectativa, alegre e confiante. Porque na primeira situação de caos as pessoas têm uma reação quase que normal de medo, de pavor,
de terror, de desânimo, de desesperança, de desespero, as pessoas diante do caos e diante do que está sendo projetado para a sociedade, entrar em parafuso. Mas Jesus dá uma dica inversa: exultai, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. A palavra exultar tem a ver com alegria, levantar o corpo. A ideia aqui é de levantar-se, de erguer e se elevar. Por isso que uma das expressões que as Escrituras dizem é que Deus dizendo acerca do seu povo: eu vos tirei do Egito para andar eretos, de cabeça erguida. Vocês saíram da escravidão, vocês foram redimidos do Egito para viver agora de cabeça erguida. Exultai, é uma alegria intensa, é dar um grito retumbante. E essa expressão não é só do Velho Testamento. O Senhor Jesus diz em Mateus 5,12: regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão. Erguem a cabeça, vivam confiantes. Quem já fez visita em presídio, já viu essa cena? Lá nos corredores, os prisioneiros vêm andando naqueles corredores assim, com a mão para trás e cabeça baixa. E somente quando eles são autorizados por alguém, eles podem levantar a cabeça, porque eles carregam uma condenação, carregam uma culpa. E é essa situação de alguém sem Jesus Cristo, é alguém com culpa, é alguém condenado. Agora o Senhor Jesus te dá autoridade para erguer a sua cabeça, porque Ele te redimiu. E é isso que a palavra do Senhor diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Então, diante do caos, o discípulo profético que vive na expectativa, ele não vai lamentar, ele não vai andar acabrunhado, ele vai exultar, ele vai levantar a cabeça e celebrar, porque está próximo o estabelecimento do reino de Deus plenamente. Aquela mulher que foi trazida para Jesus pega em adultério, Jesus estava escrevendo e de repente diz o texto: erguendo-se Jesus, é a mesma palavra, erguei a vossa cabeça, que o texto utiliza. Quando Jesus estava sendo levado aos céus, Lucas registra isso tanto em Lucas como em Atos, é a mesma palavra. Então os levou para Betânia e erguendo as mãos o abençoou. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas da vista deles. Como você reage diante dos cenários caóticos de desgraça? Desespero? Medo, desesperança, discípulo que está incrédulo, triste, chorando, angustiado, tenso, ansioso, apavorado. Os que são discípulos de Jesus, diante de um cenário assim ruim, eles exultam, eles erguem a cabeça para o Senhor, porque é a terceira reação que Jesus espera de mim, de você, porque Ele aguarda a redenção. Isso para nós é fantástico. No passado a gente cantava muitas canções desse estilo. Dia glorioso há de ser, quando o meu Jesus eu hei de ver. Quão maravilhoso então será quando o meu Jesus voltar. Cristo vem me buscar, para o céu me levará. Nós cantávamos muitas músicas assim. Da linda pátria estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, ó quando é que eu vou. São pessoas que se desconectaram da universidade, se desconectaram dos problemas da vida, se desconectaram dos problemas do dia a dia, da sua empresa, do seu trabalho, e estão antenados no Senhor. Não quer dizer que você vai largar tudo, mas é que você tem que se desprender mais dessas coisas e, como discípulo profético, aguardar com expectativa toda a redenção que vai acontecer um dia, conforme o Senhor Jesus promete. A redenção se aproxima, ela está próxima, está para acontecer, está perto. Nós vivemos os últimos dias desde quando Jesus foi levado aos céus. A partir dali, os últimos dias começaram. Já se passaram 2000 anos, praticamente. E nós estamos vivendo esta etapa da história, dos últimos dias. Agora, hoje, está mais próximo do que antes. E qual dia será? Ninguém sabe. Mas já começamos a perceber muitas pessoas falando sobre os últimos dias. Isso é um sinal muito importante para a gente perceber. A redenção
Somos reféns do pecado que nos destituiu do estado original da criação de Deus. A sua alma foi contaminada, o seu corpo foi afetado. Você tem vários problemas de saúde, você traz todos os anos praticamente, você faz os seus exames, vê como é que está o seu colesterol, vê como está a sua glicose, glicemia, HDL, e vai por aí afora. E você tem que fazer um monte de exames para você descobrir, porque o pecado, a queda, produziu isso em você. Mas eu quero dizer para você uma coisa linda, de que na redenção, toda a miséria humana será aniquilada. A morte será vencida. O diabo será aniquilado e ele será também jogado no lago de fogo de enxofre, e não mais perturbará, não destruirá, não arrebentará com a sua vida. Isto é redenção. E ela se aproxima. Você cansa com facilidade como eu. Muitas vezes a gente começa e não termina, a gente não conclui, a gente desanima. A gente tem um humor alterado, assim é você, assim sou eu. A gente reclama, a gente está insatisfeito, está chovendo, está ruim, está sem chuva, a gente reclama, está frio, está ruim, está sol, está ruim. E a gente vive descontente com isso, com aquilo, uma vida precária, vulnerável, tendenciosa para as coisas do mal. Senhor, venha com a tua redenção sobre a minha vida. Lá no céu você vai poder comer coisas gostosas, gordurosas inclusive. Está na Bíblia isso. Mas pode comer, tem glúten? Tem. Tem açúcar? Tem. Pode comer à vontade. O anjo Gabriel manda você comer, coma. Tem gente que não vê a hora de chegar no céu. A redenção vai trazer o estado original que Deus sempre quis que nós tivéssemos e foi perdido. E isso deve levar você a trazer esta alegria. Cristo te redimiu, Cristo te resgatou, Cristo te libertou. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. E esta redenção está para acontecer em breve. E como que eu tenho que reagir? Aguardar. Aguardar. Por isso que Paulo orienta a ardente expectativa da criação. Aguarda com expectativa a revelação dos filhos de Deus. Paulo, escrevendo a Tito, ele diz assim, que a igreja do Senhor Jesus aguarda a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus, Salvador Jesus Cristo. Bendita quer dizer feliz, bem-aventurada. Esperança, confiança. Manifestação, aparição, referente à vinda de Jesus e da glória da manifestação do seu poder. Pois bem, voltemos aqui e a gente fecha. O discípulo profético, ele tem que viver em Dourados, nas ruas, na Marcelino, na Weimar, na Rua Bahia, em qualquer lugar, no escritório, na universidade, não focado só nos seus negócios, nas suas preocupações humanas. Ele tem que viver na expectativa, atentos aos sinais. O que o mundo está me avisando? O que é que esse panorama geopolítico está me dizendo? O que as universidades estão me dizendo? O que a política hoje está me dizendo? O que o clima, as relações internacionais estão me dizendo? Se liguem, fiquem antenados aos sinais, porque esses sinais vão acontecer. E quando eles começarem a aparecer, exultai e erga a cabeça. Nossa, o mundo vai acabar, as coisas estão difíceis. Não, exultai e erga a cabeça. Por quê? Diga para a pessoa que está ao lado, a sua redenção se aproxima. Maranata, vem Senhor Jesus. Que você seja estimulado a viver neste mundo, dentro desta reação que Jesus espera dos seus discípulos. Discípulos que estão antenados aos sinais, discípulos que exultam, que erguem a cabeça, e discípulos que aguardam a redenção, a mudança completa, aniquilamento da morte, banimento do mal, de todas as mazelas, de todas as misérias, de todas as doenças, de todas as enfermidades. Fique em pé, nós vamos declarar com esta canção.